7 gols, no próprio estádio. Isso não foi apenas uma derrota, foi a morte de toda uma ideia. A ideia de que o Brasil, pentacampeão mundial, a pátria do jogo bonito, é intocável. O massacre para a Alemanha de 7-1 em 2014 abalou o país inteiro e se tornou um trauma para sempre gravado na memória do povo. Mas aquele dia não foi um raio em céu azul. Foi o ponto mais baixo de toda uma série de eliminações dolorosas. Das quartas de final de 2006 e 2010 até as tragédias que vieram depois. Em 2018, a Bélgica superou o Brasil taticamente. Em 2022, foi surpreendido pela Croácia. Os nomes mudaram, mas a história permaneceu dolorosamente familiar. O Brasil, que era chamado de favorito, encontrava uma forma de fracassar no palco principal repetidas vezes. Então, como isso aconteceu? Como o país de Pelé e Ronaldo, um país cuja alma está costurada no tecido do belo jogo, se transformou em um símbolo de decepções. Neste vídeo, vamos expor os momentos de colapso, analisar os erros táticos e descobrir que pressão colocou uma grande dinastia de joelhos. O peso da Era de Ouro. Para entender toda a profundidade desse pesadelo, primeiro é preciso perceber o quão absurdamente alto é o padrão que o Brasil é obrigado a cumprir. Durante décadas, o Brasil não foi apenas um time, foi um fenômeno cultural. O jogo bonito, o belo jogo, não é um slogan publicitário. É uma filosofia, um estilo de vida, nascido da alegria, do ritmo e da improvisação do futebol de rua. As eras de ouro se tornaram lendas. Os times de Pelé, de 58, 62 e especialmente 70, ainda são chamados de os maiores da história. Eles jogavam com tanta alegria que pareciam elevar o próprio jogo a outro nível. Depois veio a segunda Era de Ouro, os campeões de 2002. Os 3R, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. A fusão perfeita da magia das ruas e da mente tática europeia. Eles podiam matar você com a beleza, mas sabiam vencer em jogos sujos também. Eles sabiam a regra principal do torneio: às vezes é preciso simplesmente sobreviver. Esses times não apenas venceram, eles criaram um mito, o mito da invencibilidade do Brasil. E, com isso, criaram expectativas que se tornaram um peso esmagador para cada nova geração. No Brasil, a vitória não é um objetivo. É uma obrigação. O segundo lugar aqui não é um resultado honroso, é uma vergonha nacional. E essa crença se transformou em uma armadilha psicológica. A Copa do Mundo não se tornou uma celebração, mas uma tortura. Ponte Fortinho ano. O dia em que a música morreu. O campeonato de Tosmaio Fortinho, em casa, deveria ser a coroação. A chance de exorcizar o fantasma do Maracanazo, daquela derrota para o Uruguai na final de 50. Erguer o troféu diante de seu povo. Mas, desde o início, podia-se sentir, a pressão estava sufocando a equipe. As rachaduras apareceram antes mesmo da semifinal, antes dos pênaltis contra o Chile, os jogadores choraram durante o hino. Especialistas chamaram a equipe de nervosa, tensa, o técnico Filipão até trouxe um psicólogo, ele temia que os jogadores não aguentassem. E toda a história girava em torno de um homem. Neymar. Um superastro de 22 anos. O salvador que carregava as esperanças de todo um país em seus ombros, e nas quartas de final com a Colômbia, catástrofe. Uma joelhada nas costas, fratura de vértebra. Neymar ficou imediatamente fora do torneio. O país prendeu a respiração e o espírito da equipe desmoronou. A dependência de um único jogador foi impiedosamente exposta. O que aconteceu em seguida não foi futebol. Foi um colapso psicológico total. Sem seu talismã, sem o capitão suspenso Thiago Silva, o Brasil desmoronou no que os psicólogos chamam de colapso do sentido. Diante do ataque impiedoso e mecânico da Alemanha, os jogadores pareciam ter parado de entender o que estava acontecendo em campo. A Alemanha marcou, depois outro, e mais um, 4 gols em 6 minutos. Os brasileiros estavam perdidos. A conexão se perdeu. Cada um tentava sozinho salvar a partida, e apenas arruinava tudo.
Davi Luiz abandonou a defesa e correu para a frente em pânico, expondo enormes espaços. O plano de jogo simplesmente evaporou. Sobrou apenas o pânico puro. Apito final. 7-1. O sonho se transformou em um pesadelo nacional. Filipão chamou isso de o pior momento de sua vida. Foi mais do que uma derrota, foi uma ferida que expôs todas as rachaduras na fundação do futebol brasileiro. 2018 ano, a ilusão de recuperação. Após o trauma de 14, o Brasil trouxe um novo treinador, Tite. Um estrategista moderno que deveria fundir o brilho brasileiro com a disciplina europeia. E por um tempo isso funcionou. O time arrasou nas eliminatórias. O Brasil chegou à Rússia renovado e como claro favorito. Um esquema 4-3-3, defesa disciplinada para dar liberdade a Neymar e Coutinho na frente. No grupo e nas oitavas, tudo correu como um relógio. E então, as quartas de final. Bélgica. E novamente, bastou uma forte equipe europeia apresentar um problema tático complexo para o Brasil hesitar. O técnico da Bélgica, Martinez, criou um plano genial. De Bruyne, falso 9. Lukaku, na ponta direita. Uma simples mudança, mas confundiu completamente os brasileiros. A força de Lukaku rasgava seu flanco esquerdo, os passes de Bruyne cortavam o centro. No intervalo, 0-2. Gol contra e um canhão de Bruyne. No segundo tempo, o Brasil partiu ferozmente para o ataque. Não desmoronou, jogou tudo para cima da Bélgica. Gol de Augusto, 1-2, chances de empatar, mas Courtois no gol fez milagres. E com todo esse ataque, o Brasil ainda não marcou. A lição da partida é dura. Mesmo com o excelente segundo tempo, a inflexibilidade inicial custou muito caro. O talento sozinho não foi suficiente. 2022 ano. O pesadelo continua. 4 anos depois, a história soa assustadoramente familiar. Catar. O Brasil é novamente o principal favorito, com um ataque ainda mais assustador. Vinícius, Rodrigo, Rafinha. Muitos chamavam esse elenco de o mais forte desde os campeões de 2002. Grupo superado, Coreia do Sul arrasada, um primeiro tempo deslumbrante, e todos acreditaram. O Hexa, o 6º título, é finalmente nosso. O adversário nas quartas de final, Croácia. Uma equipe com resistência de ferro e controle no meio-campo. 90 minutos, um impasse tático total. Há chances, mas a defesa não pode ser furada. Prorrogação. E de repente, um momento de magia brasileira pura, Neymar invade, corta a defesa, dribla o goleiro, gol. Vantagem na reta final. É só levar tranquilamente até o fim. Fechar-se por alguns minutos. Mas, em um momento de loucura selvagem e chocante, os brasileiros vão atrás do segundo gol. Expõe as zonas. Croácia, contra-ataque fulminante, um chute desviado voa por cima do goleiro. 1-1. Esse gol os derrubou psicologicamente. A vitória foi arrancada de suas mãos. Pela frente, os pênaltis. Contra aqueles que quase nunca os perdem. E o colapso veio instantaneamente. Chute de Rodrigo, defendido, Marquinhos, na trave. Os croatas cobram com sangue frio em todas as vezes. E assim, depois de 2002, o Brasil é eliminado de 5 Copas consecutivas por europeus. França, 6. Holanda, 10. Alemanha, 14. Bélgica, 18. E agora a Croácia. Essa derrota é talvez a mais irritante. Não foi a humilhação do 1-7, mas não foi apenas azar, ingenuidade tática, falha na gestão do jogo e um colapso sob pressão máxima. A vitória estava nas mãos e a equipe a deixou escapar. Por que eles caem? Então, qual é a verdadeira raiz dessas falhas? O talento está lá, o desejo sai da escala. Mas tudo se resume a 3 coisas: uma identidade em mudança, a dependência de uma estrela e a fragilidade psicológica. Primeiro, a teoria sobre a morte do jogo bonito. O estilo livre e de improvisação começou a engasgar contra o futebol europeu estruturado.
O declínio do futebol de rua é culpado pelo fato de os jogadores se tornarem mais atléticos, mas menos intuitivos. A equipe ficou presa entre dois mundos. Não é mais a máquina fluida do passado, mas ainda não é um sistema de pressão disciplinado. Embora o Brasil ainda produza os jogadores mais criativos do mundo, então a teoria é discutível. Segundo, a dependência de Neymar. Por mais de 10 anos, tudo se baseou nele. Um fardo selvagem. Quando ele está em campo, o plano é muitas vezes simples: dê a bola para Neymar e reze. Quando ele está machucado, o time se perde, mas isso também não é um absoluto. Em 19, o Brasil venceu a Copa América quase sem ele, provando que pode ser um coletivo forte. E se você gosta da análise, deixa um like, isso realmente impulsiona o canal. E se inscreva para não perder novas análises profundas das maiores histórias do futebol. E terceiro, a pressão psicológica, que quase não tem igual no esporte. Vamos chamar o sistema de samba, estresse, ansiedade, pressão da mídia, crença nacional e responsabilidade. A imprensa não se cala nem por um segundo. A crença de que qualquer resultado que não seja vitória é um desastre gera um medo paralisante. Do Maracanazo de 50 ao Mineirazo de 14, não são apenas derrotas. São feridas históricas. E quando surge uma dificuldade no jogo, a equipe muitas vezes responde com pânico em vez de sangue frio. Por que eles caem? Então, qual é a verdadeira raiz dessas falhas? O talento está lá. O desejo sai da escala. Mas tudo se resume a três coisas: uma identidade em mudança, a dependência de uma estrela e a fragilidade psicológica. Primeiro, a teoria sobre a morte do jogo bonito. O estilo livre de improvisação começou a endesgar contra o futebol europeu estruturado. O declínio do futebol de rua é culpado pelo fato de os jogadores se tornarem mais atléticos, mas menos intuitivos. A equipe ficou presa entre dois mundos, não é mais a máquina fluida do passado, mas ainda não é um sistema de pressão disciplinado. Embora o Brasil ainda produza os jogadores mais criativos do mundo. Então a teoria é discutível. Segundo, a dependência de Neymar. Por mais de 10 anos, tudo se baseou nele, um fardo selvagem. Quando ele está em campo, o plano é muitas vezes simples: dê a bola para Neymar e reze. Quando ele está machucado, o time se perde. Mas isso também não é um absoluto. Em 19, o Brasil venceu a Copa América quase sem ele, provando que pode ser um coletivo forte. E se você gosta da análise, deixe um like. Isso realmente impulsiona o canal. E se inscreva para não perder novas análises profundas das maiores histórias do futebol. E terceiro, a pressão psicológica, que quase não tem igual no esporte. Vamos chamar o sistema de samba: estresse, ansiedade, pressão da mídia, crença nacional e responsabilidade. A imprensa não se cala nem por um segundo. A crença de que qualquer resultado que não seja vitória é um desastre gera um medo paralisante. Do Maracanazo de 50 ao Mineirazo de 14, não são apenas derrotas. São feridas históricas. E quando surge uma dificuldade no jogo, a equipe muitas vezes responde com pânico em vez de sangue frio.